Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Vamos hoje fechar a nossa série, a nossa semana sobre oração. Estamos nos últimos dias meditando nesse tema, escolhemos aqui algumas histórias para falar sobre oração. Falamos sobre a oração de Ana, a oração de Davi, a oração de Daniel. Ontem nós falamos sobre uma oração específica de Jesus durante o batismo dele. Jesus ora, o céu se abre, a voz do Pai é manifesta, o Espírito desce sobre Jesus em forma de pomba. Uma história maravilhosa que nós editamos no devocional de ontem e em toda essa semana para a glória de Deus. É claro que a série termina, mas os nossos devocionais eles seguem normalmente, segunda, sexta, 7h30 da manhã, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. A você que já está aqui diariamente, a minha gratidão, a minha alegria, e eu sei que é um privilégio que Deus me dá em dividir breves minutos do dia com você, onde quer que você esteja. Tem gente que ouve devocional no carro, tem gente que ouve devocional no transporte público, indo para o trabalho, tem gente que ouve devocional em casa, tem gente que ouve devocional de manhã, outros de tarde, outros de noite. Não importa o horário, não importa o lugar, o mais importante é a mensagem que chega no nosso coração e transforma as nossas vidas. Então, se você está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, vem com a gente, eu sempre brinco, faz o test drive. Se Deus não falar contigo, você está liberado, mas se Deus falar contigo, eu sei que Ele vai falar, porque a palavra dele sempre fala conosco, o Senhor vai ministrar no seu coração. Se Deus falar contigo, vem no próximo, continua vindo, eu tenho certeza que isso vai te fazer muito bem, mergulhar junto conosco na palavra de Deus todos os dias. E para a gente fechar, gente, a nossa série hoje, eu preparei aqui 3 situações, 3 orações de Jesus. Nós vamos aprender algumas nuances a partir dessas orações. É claro que Jesus, ele orou muito mais do que 3 vezes, certo? E tem mais registros disso na Bíblia. Mas eu peguei essas 3 orações porque elas nos ensinam algumas coisas muito especiais. O primeiro texto que nós vamos ler hoje está lá em João capítulo 6, versículo 11. João capítulo 6, abre sua Bíblia comigo, versículo 11, nós estamos aqui na altura do milagre da multiplicação de pães e peixes. E aí Jesus vai dizer assim, versículo 11, então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Tiago, onde é que está a oração aqui? A oração está justamente nesse dar graças, nesse agradecer. A oração ela não é só um lugar de pedidos. A oração ela é principalmente um lugar de agradecimento. Eu não quero de modo nenhum criar uma regra para a oração, nem gerar um peso para você, mas eu vou falar de um costume pessoal meu. Eu acredito talvez que isso começou, não sei, talvez quando criança ouvindo a oração de outras pessoas, mas até hoje eu sempre faço questão de começar as orações agradecendo. Antes de pedir, agradecer. Tiago, você acha que Deus não vai ouvir o pedido se a gente não agradecer? De modo nenhum. Isso não é uma doutrina, não estou dizendo que a sua oração vai ser mais forte se você agradecer primeiro, mas é algo que disciplina o meu espírito, sabe? Porque antes de eu olhar para o que está me, entre aspas, faltando, para que, entre aspas, o que eu estou precisando, para o que eu vou pedir, eu quero olhar para o que Deus já está me dando, para o que Deus já me entregou, e o que Ele já me entregou é muito mais do que o que eu mereço. Quem está conosco lá na nossa igreja local, na Livre Armação, sabe que sempre que eu ministro a adoração lá, e lá na nossa igreja, cada igreja tem uma dinâmica, na nossa igreja o culto começa já com a banda cantando, né? Já com uma equipe de louvor lá. Então sempre que eu estou liderando a adoração musical, eu faço questão de começar o culto com oração e uma oração de agradecimento. Que está com a gente lá já sabe, né? Põe a mão no teu coração, começa a agradecer a Deus aí por tudo que aconteceu nessa semana, por todas as coisas boas, por todas as coisas que talvez você não julgue tão boas, mas que, olha, graças a Deus, Deus é bom em todo tempo, Deus é bom acima de qualquer circunstância, e a gratidão ela tem esse papel de ordenar, de reordenar o nosso coração. Às vezes a gente chega assim diante de um momento de oração todo bagunçado, todo estressado, irritado, sabe? Meio caótico, e a gratidão ela vai reorganizando as coisas dentro de nós, ela vai assentando as coisas dentro de nós. Tem inclusive um devocional aqui que nós fizemos há um tempo atrás sobre o poder da gratidão. Você chegar aqui no canal, dentro do canal você escrever a palavra gratidão, vai aparecer alguns devocionais específicos sobre o poder que a gratidão tem no mundo espiritual de forma geral mesmo.
não só de você ter uma oração de gratidão, mas uma vida de gratidão. E neste caso aqui, nessa oração específica, gente, Jesus, ele agradece antes do milagre acontecer. Já percebeu isso? Tem vários milagres que Jesus agradece antes do milagre acontecer, né? Aqui no mesmo livro de João, lá no capítulo 11, onde Jesus ele vai ressuscitar Lázaro, ele agradece antes de dar ordem para Lázaro vir para fora. Então, a gratidão, ela vem antes do milagre acontecer. O que é que isso nos ensina? O que é que isso nos ministra? É que a gratidão é uma manifestação pessoal e pública de confiança em Deus. Você está pessoalmente dizendo que confia em Deus. A gratidão, ela não é limitada à circunstância da provisão. Não só vou agradecer se Deus me der. Não, a gratidão, ela vem antes do milagre porque mostra que você confia em Deus, antes da provisão de Deus. Que você confia em Deus antes do milagre de Deus. Que você confia em Deus antes de qualquer outra coisa mudar na sua vida. Então nós precisamos ter a gratidão como um lugar a ser preenchido na nossa vida de oração. Inclusive, é a primeira coisa que eu sugiro você fazer quando for orar no seu amanhecer, a sua primeira oração do dia. Tem gente que ora assim que acorda, já dobra o joelho do lado da cama, começa a orar. Outras pessoas preferem orar se arrumando para ir para o trabalho, pessoas preferem orar quando está no banho, tomando banho. Não sei onde você prefere orar, mas comece agradecendo a Deus. Se você já tem esse costume, você sabe como isso faz bem. Se você não tem esse costume, comece a colocar isso em prática e você vai ver que a tua oração ela vai fluir melhor. Sabia disso? Quando você começa agradecendo, a tua oração flui melhor justamente pelo fato da gratidão ela reordenar o seu interior. Então coloque isso em prática porque o próprio Jesus nos ensina a agradecer antes do milagre vir. A agradecer antes da provisão chegar, a agradecer antes da circunstância mudar, justamente porque a gratidão é uma confissão pessoal da nossa confiança em Deus Pai. A segunda oração, gente, que eu quero chamar a atenção aqui, ela está no livro de Lucas. Deixa eu pegar aqui minha anotação novamente. Eu coloquei várias orações aqui, mas eu quero muito falar sobre essa, de Lucas capítulo 6, abre sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 6, cadê o pessoal do chat aí para colocar a referência? Lucas capítulo 6, versículos 12 e 13, olha o que diz Lucas capítulo 6, versículos 12 e 13. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Observe que essa oração aqui é muito importante nós observarmos que ela é uma oração feita antes de ser tomada uma decisão. Isso aqui você tem que prestar atenção, que às vezes Deus fala conosco de uma forma simples e despreza. Às vezes nossa atenção está muito no espetacular, né? Mas quando você é íntimo de alguém, a pessoa precisa fazer um enxame para você perceber o que ela está querendo dizer? Não. Quando você é íntimo de alguém, você percebe o que a pessoa está passando, o que é que ela quer dizer, como é que está o interior dela, só de você olhar para ela. Você já conhece, você tem intimidade. Então, quando nós temos intimidade com Deus, Deus não precisa gritar conosco. Quando nós temos intimidade com Deus, de uma forma suave, Deus já fala no nosso coração. E Deus está falando no nosso coração essa semana inteira sobre várias nuances da oração. E uma das principais, gente, é nós orarmos para decidir. A gente até falou ontem, né, que Jesus, ele mesmo sendo Deus, ele era a pessoa que mais orava. Em todo o registro bíblico, não vai ver ninguém que orava mais do que Jesus orava. Jesus orava no monte, Jesus orava onde ele estava, Jesus orava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Orava muito, orava mais que os discípulos juntos. Então, Jesus ele tinha essa vida de oração, e se ele, que era o próprio Deus, se ele tinha essa conexão profunda com o Pai, quem somos nós para dizer que conseguimos viver sem orar? E Jesus, ele ora para tomar uma das decisões mais importantes da vida dele, não só da vida dele pessoal, por assim dizer, né, da pessoa Jesus, mas da história da humanidade. Porque ele vai escolher agora uma turma que vai caminhar com ele e vai levar a palavra dele
depois que ele ascendeu aos céus. Já parou para pensar, gente, que Jesus, o Jesus histórico, a figura histórica de Jesus, só ficou 3 anos e meio num ministério público aqui na Terra? Jesus viveu cerca de 33 anos e meio. O ministério dele começa ali mais ou menos aos 30 anos, 3 anos e meio, ele morre e ressuscita, depois de alguns dias ele ascende aos céus. Apenas 3 anos e meio, todo o restante é a vida dos apóstolos, é a vida dos personagens, é a vida das pessoas que levaram essa palavra de geração em geração, em geração, em geração, em geração, até chegar em você. Até alguém que falou de Jesus para você, ou falou de Jesus para os seus pais, quem sabe você nasceu num lar cristão e já cresceu ali ouvindo a palavra dentro de casa, que é um grande privilégio. Então, tudo isso começou com a equipe que Jesus escolheu. Essa equipe era fundamental escolher. Interessante que quando Jesus orou para escolher, ele passou a noite toda orando. A noite toda, a noite toda. Ele podia... Será que Jesus não podia, gente, pedir uma senha para o Pai? Falou, Pai, coloca aqui um papelzinho, faz cair um papelzinho no céu com o nome de todo mundo que eu tenho que escolher. Jesus, ele passa a noite orando, orando, orando. Sabe por quê? Porque oração traz alinhamento de coração. O filho queria estar alinhado com o Pai 100%. Jesus dizia, eu só faço o que ouvi o meu Pai fazer. Jesus dizia, quem vê a mim, vê ao Pai. Certa vez um dos discípulos perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus fala assim, quem vê a mim, vê o Pai. Eu imagino o nível. Jesus fala assim, eu sou tão conectado com o Pai, eu sou tão à semelhança do Pai, que se você ver a mim, você vai ver o Pai. Quando nós olhamos para o Jesus homem, nós vemos Jesus Deus. Então, esse cara que era super conectado com o Pai, que era um com o Pai, ele passa tempo em oração para tomar uma decisão importante. A sua intimidade e a sua história com Deus não lhe dispensa de um lugar de oração. Às vezes, quando a gente vai caminhando com Deus, vai vivendo algumas coisas sobrenaturais, vai, sabe, vivendo grandes coisas com Deus, a gente começa a ser tentado a pensar assim, pá, eu não preciso orar tanto, sabe? Deus já faz da minha vida, Deus já opera, Deus isso, Deus aquilo. Cuidado. Porque nessas brechas que Satanás começa a envenenar o coração, a envenenar o pensamento. Note que a tentação que derrubou Satanás foi o orgulho. O próprio apóstolo Paulo fala isso. Olha, cuidado com quem você vai levantar, porque se você levantar um neófito, se você levantar um inexperiente, ele vai ser tentado na mesma tentação que Satanás sofreu. Que é o orgulho, o desejo de, sabe, eu já sou o suficiente. Eu quero mais. Eu isso, eu aquilo. Não, meu irmão, reconheça. Nós somos completamente dependentes da misericórdia de Deus todos os dias. Por mais extensa que seja a sua lista de milagres, por mais extensa que seja a sua lista de testemunhos, por mais maravilhosa que seja a sua história com Deus, e glória a Deus por isso, isso não te dispensa do lugar de oração. Olha, isso é tão sério. Eu nem ia falar isso aqui. Digo, não estava programado, né? Mas tem um momento lá, Jesus já ascendeu aos céus, a igreja começou a crescer, os discípulos... Sabe, quando a igreja cresce, cresce demanda, né? A igreja é formada de pessoas. Então, pessoas geram demandas, é problema para resolver, é aconselhamento, é muita coisa para fazer. E aí, de repente, os discípulos, eles instituem um grupo chamado diáconos. Como é que nascem os diáconos da igreja? Talvez essa palavra seja um pouco estranha se você entrou na igreja agora. O diaconato da igreja é justamente a turma ali que vai fazendo a parte administrativa, vai resolvendo o problema das pessoas, vai organizando as coisas, vai fazendo o operacional ali, vai colocando a mão na massa. E quando os discípulos, eles instituem o diaconato, eles levantam essas pessoas para ajudar ali no serviço da igreja, eles fazem o seguinte, olha, a gente está instituindo aqui esse grupo, estamos consagrando eles para poder fazer isso. Por quê? Porque nós não podemos parar de orar. Não, mas tem um problema aqui para você resolver, tem um BO, fulano tá passando necessidade, tem um aconselhamento, tem uma visita, tem não sei o que, tem isso, aquilo. Não, peraí. Primeiro lugar, primeiro de tudo, a gente precisa orar. Se a gente começar a apagar... Os discípulos falaram isso. Se a gente começar a apagar incêndio, a resolver problema de A, de B, de C, de D, de E, do alfabeto inteiro, se a gente começar a lidar com as demandas logísticas, porque a igreja está crescendo, porque não sei o quê, porque tem mais pessoas, que tem isso e aquilo, e não sobrar tempo para a gente orar, acabou tudo. O mais importante é a oração. A gente não pode parar de orar. Então, para a gente não parar de orar, a gente vai instituir uma equipe que vai organizar a fila, que vai organizar o financeiro, que vai separar a comida,
que vai organizar aqui, como é que tá a organização do culto, o microfone, cara, não tinha microfone na época, né? Tô trazendo do nosso tempo, né? As funções nas igrejas hoje. A quem vai ficar aqui na recepção, quem vai tomar conta na cantina, a segurança, o staff aqui do culto, a entrada, a saída, o horário, quem chega primeiro, quem sai por último. Tudo isso, olha, por quê? Porque nós precisamos mais do que tudo orar. Mas Tiago, seus discípulos precisavam orar, as outras pessoas também não precisavam? É claro. E é por isso que o serviço na igreja, ele não pode também substituir o lugar de oração. Sabia que tem pessoas que começam a definhar na vida espiritual por causa disso? Elas começam a trabalhar tanto para Deus, se é para Deus mesmo, a pessoa está de coração para Deus, mas elas começam a trabalhar para Deus, mas se esquecem de se relacionar com Deus. Aí a vida espiritual da pessoa começa a definhar, porque a pessoa acha que, poxa, eu não estou orando, mas pelo menos eu estou indo na igreja tantas vezes por semana. Olha, eu não estou orando, mas pelo menos eu estou ajudando em tantos projetos. Olha, eu não estou orando, mas pelo menos... Irmão, se você não está orando, não tem pelo menos. A oração, ela é insubstituível. Nós precisamos orar. Então, Jesus, mais do que ninguém, sabia disso e ele ora. E quando Jesus ora, Jesus escolhe os 12 discípulos. Nós lemos aqui Lucas 6, do 12 ao 12 e 13, né? Aí, dos versículos 14 a 16, o texto vai falar aqui o nome dos discípulos. Aí você vai ver aqui, ó, Simão, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas, filho de Tiago. Aí o final tem assim, ó, versículo 16, final. E Judas Iscariotes, são dois Judas, né? Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Deixa eu pegar um detalhe com você aqui. Será que Jesus errou quando ele escolheu Judas? Será que Jesus errou ao permitir que Judas estivesse com ele entre os 12? A resposta é não. Já fazia parte do plano de Deus, Pai. Inclusive, já havia profecias, né, sobre essa questão da traição. Então, olha o quão é importante ter paz no seu coração de que a tua decisão ela foi direcionada por Deus debaixo de oração. Para que não houvesse... Uma mente carnal vai dizer, Tiago, ele orou, mas ali no meio ele acabou vacilando, né? Ele escolheu Judas. Pelo contrário, meu irmão. O próprio Judas, ele é parte fundamental de todo o cumprimento do propósito, de tudo o que acontece ali, cada detalhe perfeitamente planejado pelo Pai e cumprido pelo Filho que tinha uma vida de oração. Você precisa tomar uma decisão? Ore antes. Você precisa ter uma direção? Ore antes. Você precisa, meu irmão, Tiago, eu tenho aqui que fazer um investimento, eu tenho que ter uma reunião, eu tenho que ter uma conversa importante com alguém, essa conversa vai ser decisiva. Ore antes. Ore para que Deus tire essa... Eu gosto de uma oração perdão, eu gosto de uma pregação do Luiz Hermínio sobre oração, que ele fala assim, você tem que orar para decidir, porque às vezes você ora para decidir, o próprio Deus decide por você. Você ora para decidir, você nem vai precisar decidir. Quando você for ver, a coisa já vai estar decidida, porque você orou. E acontece isso muitas vezes mesmo. Então o próprio Jesus nos ensina aqui a importância da oração para a tomada de decisão. Já qual a grande lição desse texto? É que a tua posição espiritual, ela não te isenta do lugar de oração. Se Jesus, que era Jesus, se ele orou muito, se ele orou, ele virou à noite para orar, para escolher os discípulos, então quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu? Para poder sair desse lugar de oração, por mais história que a gente tenha com Deus, por mais testemunho que a gente tenha com Deus, por mais que a gente conheça a Deus, nós precisamos ter uma vida intensa de oração. E aí, para a gente fechar o nosso devocional hoje, a última oração que eu quero comentar com vocês, ela está em Mateus capítulo 26. É uma oração que Jesus faz lá no Getsemane. Engraçado que cada uma dessas orações aqui, elas dão um devocional inteiro, né? A gente está resumindo bastante para poder fechar a série. Mateus capítulo 26, versículo 36 em diante, que diz assim, ó, vamos do 36 ao 39. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes, sentem-se aqui enquanto vou ali orar.
Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Olha só, Jesus estava triste e angustiado. Quem lembra da nossa oração, perdão, do nosso devocional sobre a oração de Davi? Davi, ele vai lá e derrama a sua alma para Deus. Ele não nega as emoções que ele sente. Ele deposita as emoções no lugar certo, que é na presença de Deus, nas mãos de Deus. Jesus se entristeceu, Jesus se angustiou. Verso 38, disse-lhes então, a minha alma... Gente, isso aqui é fala de Jesus. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Em algumas versões está escrito assim, a minha alma está angustiada até a morte. Jesus sentiu o gosto de morte na sua alma. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Eu tenho um post no meu Instagram, já é de um tempo atrás, e eu lembro que esse post, ele viralizou de um modo assim, fora da curva, né? E esse post eu intitulei o seguinte, a maior oração da história recebeu um não como resposta, que é justamente essa oração que diz, a maior oração da história, é essa aqui, e recebeu um não como resposta. Já parou para pensar nisso? E lá eu desenvolvo um pouco mais uma ideia que eu nem vou tocar aqui no devocional, mas só para chamar sua atenção de que essa oração aqui é a oração decisiva da vida de Jesus. Acontece que algumas pessoas interpretam um pouco errado o que esse texto quer dizer. Algumas pessoas acham que é o seguinte, Thiago, então quer dizer que Jesus, ele tentou fugir da cruz? Jesus, ele tentou um plano B da parte de Deus? Se for possível aqui, se eu puder não sofrer tanto... Será que era isso que Jesus de fato tinha orado? Não. Eu poderia, claro, trazer mais argumentos, dissecar mais, fazer um estudo aprofundado com você sobre isso. Só não é o tema do devocional, tá? Mas o que é que significa esse pedido de Jesus de Pai, afasta de mim este cálice? Jesus, ele é um com o Pai. O próprio Jesus fala isso. Eu e o Pai somos um. Jesus, ele está completamente conectado com Deus Pai. Ele não está completamente conectado apenas desde o momento que nasceu do ventre de Maria. Ele está plenamente conectado com o Pai desde a eternidade. Jesus, ele não foi criado, Jesus é. Jesus não tem início. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles não têm data de fundação. É eternidade. Então não é só um momento. É toda uma eternidade vivendo conectado com o Pai. E em toda a história dessa eternidade, eu me arrepio falando isso, em toda a história dessa... Gente, de quanto tempo nós estamos falando aqui? É um tempo infinito, tá? Mas vamos pensar que qual o número mais alto que você consegue pensar na sua mente? Qual o número mais alto que você consegue pensar na sua mente? Esse número que você pensou aí. Jesus tinha um tempo maior de conexão com Deus Pai. Mas quando Jesus morre, a Bíblia fala o seguinte, toda alma que pecar, essa morrerá. Jesus morreu porque pecou? Não, Jesus não pecou. Por que ele morreu então, Tiago? Porque ele levou sobre si, os nossos pecados. E a Bíblia diz que os pecados causam separação entre nós e Deus. O pecado nos distancia de Deus. Cristo nunca pecou, mas ele levou sobre si os nossos pecados, o pecado que eu cometi, o pecado que você cometeu, o pecado que todos os seres humanos cometeu e cometerão. Jesus levou sobre si na cruz. Isso, por um instante, no instante da cruz, isso gera uma separação entre Deus Pai e Deus Filho. O único momento de toda a história da eternidade, nem antes nem depois, um único momento, onde Deus Pai está separado de Deus Filho naquele momento da cruz, porque Deus Filho está carregando o pecado, e o pecado causa separação com Deus. É por isso que desesperadamente o Jesus na cruz ele grita assim, Eli, Eli, lama sabachthani, que em aramaico quer dizer, Deus meu, por que me abandonaste? Aquela angústia
que Jesus sentiu foi justamente por conta dessa separação entre ele e o Pai. Quando Jesus está orando assim, ó, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele está dizendo o seguinte, Pai, se for possível, ter uma forma de eu não ficar separado de Ti. Mesmo que essa separação seja temporária, se for possível, vamos tentar de uma outra forma. Pode tomar, como é o nome? Coroa de espinho na cabeça, chicotada, injustiça, cuspe na cara, ter as vestes rasgadas. Pode ser crucificado, mas eu não quero ficar afastado. Esse era o cálice que Jesus estava orando para que não tomasse. Todavia, isso aqui é o mais lindo de tudo. Jesus, ele clama ao Pai, ele está angustiado. Gente, vou fazer uma pergunta para você entender isso aqui um pouquinho, né? Eu acho que é impossível o ser humano absorver tudo isso aqui, mas pra você entender um pouquinho, quando Jesus está fazendo essa oração aqui, ele começa a suar sangue. O suar sangue é um nível de estresse muito raro no ser humano. Por que é muito raro, Tiago? Porque eu nunca vi ninguém sangrando sangue por aí, suando sangue por aí. Porque normalmente a pessoa ela tem um derrame e morre antes de suar sangue. O suar sangue é um nível de estresse que muitas vezes é depois da morte, entendeu? Normalmente as pessoas morrem antes de suar sangue. Jesus estava no nível de estresse e de angústia tão grande que ele estava suando sangue. Eu acredito que ele só não morreu porque não era o tempo de morrer mesmo. O nível de estresse dele era do mais alto nível. Agora, deixa eu fazer uma comparação bem pequenininha para você entender o que é isso aqui. Você já sentiu algum momento da sua vida aquele vazio muito, 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 muito grande que talvez naquele momento você não sabia explicar, você não sabia que era falta de Deus, você não sabia que era estando num caminho errado, mas aquele vazio tão grande que você chegou a pensar assim, olha, eu preferia morrer do que sentir aquele vazio, Tiago. Já sentiu esse nível de vazio na alma, esse vazio existencial? Esse é o vazio da distância de Deus para com o homem quando o pecado os separa. É por isso que muitas pessoas às vezes mergulham em pecados, em vícios, em coisas bastante intensas e depois daquilo tudo vem aquele vazio bizarro por dentro que a pessoa fica completamente destruída. Isso aqui é um exemplo mínimo. Estou dizendo que Jesus sentiu isso. Jesus deve ter sentido algo muito pior que isso. Muito, infinitamente pior. Infinitamente pior. Porque ninguém mais do que ele sabe o que é a comunhão com Deus Pai. Então ele está clamando aqui, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, eu não quero ficar separado de Ti. Todavia, seja feita a sua vontade ante a mim. Tiago, me explica aqui, como é que Jesus é Deus e ele está dizendo que tem uma vontade dele e tem uma vontade de Deus? O Jesus homem, como humano, ele está dizendo, Pai, eu tenho uma vontade. A minha vontade está conectada contigo sem reservas. É não me desconectar nunca, 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 nunca de Ti. Todavia, se a Tua vontade passa por eu ficar afastado de Ti na cruz, carregando o pecado da humanidade e ter que sentir essa distância, a ponto de Jesus angustiadamente gritar na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Se essa é a Tua vontade, eu aceito. Por quê? Porque a Tua vontade é melhor do que a minha. A Tua vontade é perfeita. O Teu plano, eu me submeto. Não vai ser saboroso, mas eu sei que é melhor. Não vai ser o melhor gosto do mundo, pelo contrário, vai ser o pior. Talvez a pior sensação que Jesus sentiu não foi as dores físicas, foi isso aqui. Mas a Tua vontade é soberana. Eu me submeto a ela. Oração não é um lugar para mudar a opinião de Deus. Oração é um lugar para entendermos e aceitarmos a opinião de Deus. Oração não é um lugar para convencer a Deus. Oração é um lugar para nós sermos convencidos por Deus. Oração não é um lugar para alinhar Deus com os nossos planos. Oração é um lugar para alinharmos os nossos planos com Deus. Oração não é um lugar apenas de receber. Oração é um lugar de entregar. Entregar a própria vontade, entregar os planos, entregar a visão, entregar os seus próprios desejos, entregar o seu próprio eu. E quando nós nos entregamos na oração, é que finalmente percebemos que aquela
é a melhor coisa a se fazer e que nós já deveríamos ter feito há muito tempo. Talvez, e eu sei que tem pessoas aqui que são pessoas de oração, têm orado muito, mas eu sei que tem pessoas aqui que estão assistindo essa série que Deus está despertando, a pessoa não está com a vida de oração ativada, né? Está adormecida. E por mais contraditório que pareça, a vida, o não orar, desculpe, não encontrei a palavra, mas o não orar, ele traz uma certa insensibilidade, vai te deixando insensível. Eu comparo com a lepra, né? A lepra no corpo tem esse papel também. A lepra torna a pessoa insensível. Quem é leproso, por exemplo, se tocar fogo no braço dele, ele não sente. Aí o fogo vai consumindo o braço da pessoa, a pessoa não sente. Por quê? Porque ela está insensível 100%, ela não sente nada. Quando a gente sai desse lugar de oração, a gente fica insensível. É por isso que, às vezes, você sai de um devocional como esse, dizendo assim, rapaz, eu preciso orar, né, velho? Preciso orar, rapaz, aquele devocional lá, velho. Rapaz, parecia que Thiago sabia da minha vida inteira. Deus falou comigo do início ao fim no devocional. Impressionante, não é possível. Tem alguma câmera aqui, Thiago tem câmera escondida, que ele tá falando do meu coração inteiro. Aí você sai com aquela convicção de orar, mas se você não orar, meu irmão, aquela vontade passa e você fica mais um dia sem orar. Aí no outro dia passa mais 2 dias, mais 3 dias, uma semana, um mês. O ano passou, você não orou. Então, mais do que importante, é mais do que urgente, perdão, nós estarmos nesse lugar de entrega na oração. E quando você orar, quando você terminar a sua primeira oração, que você voltar para a sua rotina de oração mesmo, você vai lembrar disso aqui e vai pensar, rapaz, eu deveria ter voltado muito antes. Porque a oração é esse lugar de encaixe entre nós e Deus. Aqui nós vemos o Filho encaixado na vontade do Pai. Nós precisamos nos encaixar, sermos encaixados na vontade de Deus. E a oração é uma ferramenta fundamental para isso. Amém, gente? Então vamos orar para fechar esse devocional. Antes de fechar esse devocional, 30 segundos da sua atenção para os seguintes pedidos. Primeiro, se inscreve no canal, você que não se inscreveu ainda. Deixa um like na transmissão, seu like faz muita diferença. Compartilhe esse devocional com alguém, isso faz diferença na vida de muitas pessoas, como você não faz ideia. Quiser compartilhar também no story do Instagram, fazer um print, um bumerangue, marcar, ficar à vontade, vai ser uma alegria, um presente para mim também. Mas, principalmente, no comentário fixado, tem aqui o link do nosso grupo de WhatsApp, onde eu te mando na palma da mão todos os dias o link da transmissão, 10 minutinhos antes dela começar. E durante o dia eu mando as minhas anotações pessoais do devocional, todo o meu esboço, todo o meu estudo, eu mando gratuitamente lá todos os dias. Só você estar no grupo que você vai receber as anotações para você estudar também. Se quiser também pregar essa palavra, aprofundar ela, comentar com alguém, fica à vontade. Vem para o nosso grupo de WhatsApp. E o segundo link, que também está fixado no comentário, é o link da nossa comunidade do discipulado. Lá na comunidade, por exemplo, tem 4 aulas sobre oração, mais extensas, mais profundas do que essa semana de oração que nós fizemos aqui, com mais base teológica também. Nossa semana aqui foi mais voltada para estudo de caso, né? Lá tem base teológica mesmo. E eu quero muito te convidar a você fazer esse investimento na sua vida espiritual, estudar a palavra com profundidade. E a gente faz isso na comunidade do discipulado. Clica, acessa, vai ser um presente para você e tem muitos benefícios, muitas vantagens lá, tá bom? Então, grupo de WhatsApp e comunidade do discipulado para nós continuarmos caminhando juntos e crescendo em Deus. Vamos orar ao Senhor, gente? Pai, nós te somos gratos por esse devocional, te somos gratos por essa semana de despertamento, te somos gratos porque o Senhor tem falado aos nossos corações e te pedimos graça, misericórdia, para não apenas ouvir a tua voz, mas para seguir a tua voz, para obedecer, para tomar passos na direção da tua voz. Desperta-nos, aviva-nos numa vida de oração, Senhor. Nós te clamamos isso com afinco. E eu oro para que quem está angustiado no seu espírito nesse momento receba a paz que excede todo entendimento. Quem está desmotivado, que receba o fogo da presença de Deus onde estiver, em nome de Jesus. Quem está enfurecido, chateado ou com algum rancor no coração, meu Deus, que a tua graça relembra essa pessoa o quanto ela tem recebido de ti, que é muito mais do que nós merecemos. Meu Deus, fala conosco, fala com cada um dos corações, age nas nossas vidas.
Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Em nome de Jesus. Amém. Gente, estamos juntos sempre de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, meu povo. Até a próxima. Tchau, tchau.